Dizem que existe uma criatura que espera você dormir. Não importa se sua porta está trancada, se a luz está acesa ou se há alguém ao seu lado. Quando ela aparece, você acorda, mas não consegue se mexer. E então, sente algo subindo lentamente sobre seu peito. Pesado, frio, vivo. Hoje, em Sombras do Mundo, você vai conhecer a aterrorizante lenda da pisadeira. Muito antes da internet, muito antes dos filmes de terror modernos, o povo brasileiro já falava sobre uma criatura que atacava durante a madrugada. Ela era conhecida por vários nomes, mas um deles se espalhou pelo país inteiro: pisadeira. Segundo as histórias, a criatura vivia escondida sobre telhados, esperando alguém dormir depois de comer demais. E quando a vítima finalmente pegava no sono, ela descia. Os relatos descrevem a pisadeira como uma velha extremamente magra, com unhas enormes, cabelos desgrenhados, olhos fundos e um sorriso perturbador. Algumas versões dizem que ela possui pernas secas e tortas, como se o corpo inteiro estivesse apodrecendo. Outras afirmam que ela parece quase um cadáver. Mas existe um detalhe, que aparece em praticamente todas as histórias: o peso. Um peso absurdo sobre o peito, como se algo realmente estivesse sentado sobre você. A vítima desperta no meio da noite. O quarto está escuro, silencioso, mas alguma coisa está errada. Ela tenta mover os braços e não consegue. Tenta gritar, mas a voz não sai. Então surge a sensação, algo observando, e lentamente a pisadeira sobe sobre a cama. Alguns dizem ver a criatura parada no canto do quarto. Outros afirmam enxergar apenas um vulto escuro. Mas quase todos os relatos terminam da mesma forma: dificuldade para respirar. Com o passar dos anos, médicos e cientistas começaram a estudar fenômenos parecidos e encontraram uma possível explicação: a paralisia do sono. Durante esse estado, o cérebro acorda antes do corpo. A pessoa fica consciente, mas incapaz de se mover. Em muitos casos, o cérebro começa a criar alucinações extremamente realistas. E é aqui que a lenda da pisadeira se torna ainda mais assustadora, porque relatos semelhantes existem no mundo inteiro. No Canadá, existe a lenda da Old Hag. No Japão, relatos falam de espíritos que sufocam pessoas durante o sono. Em alguns países da Europa, antigas histórias descrevem demônios sentados sobre o peito das vítimas. Civilizações separadas por oceanos, séculos e culturas completamente diferentes, descrevendo praticamente a mesma criatura. Coincidência? Muitas pessoas que sofreram paralisia do sono afirmam ter visto exatamente a mesma figura. Uma mulher magra, olhos escuros, observando em silêncio. Alguns relatos afirmam sentir dedos apertando o pescoço. Outros dizem ouvir sussurros incompreensíveis. E existem casos em que pessoas juram ter visto pegadas sobre a cama ao acordar. O mais perturbador é que muitos desses relatos vêm de pessoas que nunca ouviram falar da pisadeira. Em 2017, uma jovem do interior de Minas Gerais
publicou um relato que assustou milhares de pessoas na internet. Segundo ela, tudo começou depois de uma madrugada comum. Ela havia dormido tarde, após comer muito, exatamente como dizia a antiga lenda. Por volta das 3 da manhã, acordou de repente. O quarto estava escuro, mas ela conseguia enxergar perfeitamente a porta do guarda-roupa. E foi então que percebeu alguém parado ali. Uma figura extremamente magra, curvada, com cabelos longos escondendo parte do rosto. Ela tentou levantar da cama. Não conseguiu. Tentou chamar pela mãe. Nenhum som saiu. Então, a criatura começou a se mover lentamente na direção dela. Um passo, depois outro, e outro, até parar ao lado da cama. Segundo o relato, a entidade sorria. Um sorriso fino, largo demais para um rosto humano. E então, subiu lentamente sobre seu peito. A jovem afirmou sentir uma pressão absurda, como se seus pulmões estivessem sendo esmagados. Ela não conseguia respirar, não conseguia piscar, não conseguia gritar, apenas olhar para aquele rosto. Segundos depois, tudo desapareceu, mas ao acender a luz, ela percebeu algo estranho. Havia marcas sobre o lençol, como se alguém tivesse apoiado as mãos ali. Alguns pesquisadores acreditam que a lenda surgiu como uma forma antiga de explicar a paralisia do sono. Mas no interior do Brasil, muita gente ainda acredita que a criatura é real, principalmente os mais velhos. Em algumas regiões, existe até uma crença específica: nunca dormir de barriga cheia, porque isso atrairia a pisadeira. E talvez seja exatamente por isso que tantas famílias brasileiras cresceram ouvindo esse aviso. Imagine acordar no meio da madrugada, sem conseguir respirar. O quarto completamente escuro, e então enxergar uma silhueta magra parada ao lado da sua cama, observando, esperando, sorrindo. Você tentaria gritar, mas não conseguiria. Talvez a pisadeira seja apenas uma antiga lenda brasileira. Talvez seja apenas o cérebro humano criando ilusões durante a paralisia do sono. Ou talvez exista alguma coisa observando pessoas durante a madrugada, há muito mais tempo do que imaginamos. E você, já acordou sem conseguir se mover? Já sentiu uma presença no quarto? Ou algo pressionando seu peito durante a madrugada? Conta sua experiência nos comentários, porque talvez você não tenha estado sozinho.